prontinho. Oi, pessoal, boa tarde. Com muita alegria que eu recebo vocês aqui hoje, né, na nossa oficina, no nosso segundo encontro intergeracional. Nós vamos começar, mas é muito provável que tenhamos aí pessoas entrando no decorrer da oficina, viu, Wagner e Baron, porque está encerrando uma outra oficina num outro link, mas é com bastante alegria que eu estou aqui para apresentar, né, professor Wagner Fernandes de Oliveira. Ele é professor da Universidade de São Judas, e o professor Wagner Fernandes de Oliveira, ele é coordenador do Colorize. Ele vai apresentar para vocês o nosso núcleo de pesquisa, de extensão, LGBTQIA+. E também, com muito prazer, vocês vão conhecer o Luiz Baron. O Luiz Baron é um grande parceiro do programa Ciências do Envelhecimento, da São Judas. Ele vai contar da Eternamente Sou, que é a nossa grande parceira, já aí há 2 anos, e a gente tem muito orgulho aqui de estar hoje, né, nesse dia especial, na nossa oficina, discutindo, né, acho que a importância aí LGBTQIA+, né, não só, né, a pauta não é só o envelhecimento, é o envelhecer, é a integração aí de jovens adultos, de todo mundo, né, acho que isso é o mais importante. Eu vou passar a palavra ao Wagner, que vai começar a conversar com vocês, vai passar a palavra ao Baron, e aí depois a gente tem um momento de discussão e de bate-papo. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Sandra, pelo convite. Obrigado à organização do evento, que é sempre super organizada e sempre muito, muito profissionais, e é sempre muito bacana estar aqui presente com vocês. Queria também agradecer a oportunidade de estar com o Luiz, com a Eternamente, que faz esse trabalho incrível e que a gente já conhece um pouquinho e hoje nós vamos conhecer mais. Então, como a professora Sandra apresentou, meu nome é Wagner, eu sou professor da Universidade de São Judas e atualmente eu estou coordenando junto com outras professoras, inclusive a professora Sandra e a professora Priscila, o núcleo LGBTQIA+, da universidade, que tem como nome Colorize, como a professora Sandra bem colocou. Então a ideia é que hoje a gente consiga entender um pouquinho de como que ele vai funcionar, porque o núcleo ele é novo, né? Nós estamos divulgando hoje pela primeira vez, mas para a gente entender como ele vai funcionar e para nós podermos compreender um pouquinho de como que qual que é o objetivo e por que ele foi criado e como que ele se encaixaria nessa oficina de um tema tão interessante que é a invisibilidade de jovens e idosos LGBTQIA+. Então, a ideia do núcleo aconteceu porque a comunidade LGBTQIA+, ela é um exemplo de resistência ao longo de toda a história. Então, por muitos e muitos anos, a comunidade ela vem tentando garantir ali que direitos e visibilidade possa acontecer e que eles possam, então, ganhar o seu espaço de respeito que lhes é de direito na comunidade de uma maneira geral. E se hoje nós temos aí alguns direitos, nós precisamos com certeza agradecer aqueles que começaram muito lá atrás a colocar sua cara a tapa e a mostrar que toda a comunidade é igual, tem direito e merece respeito. Então, por isso que a Eternamente Sou tem um papel extremamente importante, né? Porque grande parte, ou a maioria das pessoas que formam essa ONG também colaboraram e colaboram atualmente para que a comunidade ela possa ser respeitada.
Então, ao longo desses anos todos, essas iniciativas foram feitas para que toda a população LGBTQIA+, ela se sinta incluída. E a partir dessa história de superação, de resistência, de busca por respeito, surgiu a importância de observar como que a comunidade LGBTQIA+, ela se sente no ambiente universitário. Porque, de acordo com algumas reportagens, algumas entrevistas e alguns estudos que foram feitos, a gente consegue perceber ainda que grande parte da população LGBTQIA+, que está na universidade, ainda não se sente completamente aceita e encontra uma série de desafios que precisam ser enfrentados. Então, por isso, o Núcleo vem para que a gente consiga auxiliar, né, na transposição desses desafios, na construção de um ambiente mais inclusivo, de um ambiente mais integrador e na disseminação do respeito e do conhecimento. E a gente tenta fazer todas essas questões por meio de algumas atividades importantes que precisam acontecer. Então, um levantamento super interessante feito pela equipe Human Rights Campaign, é uma equipe estadunidense, feita em 2018, mostrou que 40% da população estudantil LGBTQIA+, não se sente plenamente incluída no ambiente universitário. E aí a gente pensa, bom, Wagner, essa realidade não seria uma realidade que se aplicaria então a um outro país? Como que a gente encaixaria aqui no Brasil? Será que as situações são as mesmas? Então, ano passado, o site Quero Bolsa fez uma entrevista com alguns estudantes LGBTQIA+, para entender como que eles se sentiam no ambiente universitário. E dentre as respostas que eles obtiveram, das mais diversas possíveis, as respostas foram tanto respostas de situações e experiências ruins, como de situações e experiências boas, mas que mostram um pouquinho do quanto nós precisamos avançar ainda e trabalhar para que a comunidade LGBTQIA+, ela tenha visibilidade e ela seja percebida em todos os seus níveis. Então, só para a gente ter uma ideia, algumas das respostas foram essas, né? Quando eu entrei na faculdade, estava no armário. E um menino, sem saber, me falou que precisávamos descobrir quem eram os viados, entre aspas, da turma, para chegar intimidando e deixar a galera na miúda, para a turma não ficar com fama. Um outro relato diz, eu tinha muitas amigas. Quando souberam que eu ficava com meninas, algumas se afastaram. Era bem perceptível o medo que minhas amigas passaram a ter de ficar sozinhas comigo. Na mesma época, eu me assumi para minha família. Somando os transtornos, eu abandonei o curso. São relatos de meninas lésbicas, né? E aí a gente consegue perceber que, apesar de nós acharmos que muitos avanços aconteceram e de que talvez o preconceito tenha diminuído, esses relatos acabam mostrando para a gente que não, né? Que nós ainda temos muito o que alcançar e que nós temos ainda muito o que abraçar para que toda a comunidade ela seja percebida como uma comunidade comum, como cidadãos comuns que estão ali simplesmente em busca do seu espaço e do seu respeito no mundo. Outros relatos, então, agora já são relatos que mostram um pouquinho de uma situação em que a universidade colaborou para que os estudantes se sentissem mais incluídos, né? Então, eu sempre tive um sentimento diferente por meninas, porém nunca tinha acontecido nada. Já na faculdade eu vivenciei diversas situações que abriram a minha cabeça e que, sem dúvidas, me mudaram muito. A faculdade mudou a minha mente em relação às minhas vontades, ajudou a aceitar o que e como eu sou e a ser feliz, seja uma garota ou um garoto. Aliás, é um alívio poder ser você e beijar quem você quiser. Risos. E, por vezes, a gente não dá muita importância para isso, mas essa última frase, ela é muito importante, né? É um alívio poder ser você. Então, por muitas vezes, todos os representantes da comunidade LGBTQIA+, não se sentem aliviados por ser quem são, justamente porque o ambiente não é um ambiente tão acolhedor, não é um ambiente que permite que as pessoas sejam como elas realmente são. E o ambiente universitário, então, ele vem
para tentar auxiliar justamente os indivíduos a se aceitarem e perceberem o seu lugar na sociedade. Eu sempre tive receio de transparecer que era gay na época da faculdade. Porém, meus amigos que estavam comigo no dia a dia já sabiam disso, devido ao famoso gaydar. Então, quando eu assumi, eles soltaram um e, com isso, a conexão que criamos foi ainda maior. Me senti acolhido e apoiado por todos. Claro que ainda rolavam os olhares estranhos, ainda mais dos caras mais machões de outros cursos, que sempre me olharam feio por ser gay e por estar cercado de meninas. Porém, quando tive o apoio dos meus amigos, isso se tornou algo que eu não me importava mais. O gaydar é justamente a facilidade que os indivíduos, que a população LGBTQIA+, tem de poder perceber os seus semelhantes, né? A gente brinca que seria, então, um gaydar. E isso é interessante, porque mostra que ele tem medo, né, de uma falta de respeito, ele se sente em perigo em algumas situações, mas com o apoio dos colegas e dos amigos e do ambiente universitário, ele disse que isso não importava mais, que ele conseguia, então, se sentir aceito e ser confiante. Todas essas iniciativas são importantes porque elas, inclusive, precisam ajudar os estudantes, né, a população estudantil LGBTQIA+, a conseguir, inclusive, o seu espaço no ambiente profissional. Quanto mais confiantes e quanto mais oportunidades surgirem, mais fácil será da gente conseguir que a população LGBTQIA+, alcance o seu espaço no ambiente profissional também. A principal mudança dessa descoberta foi no sentido de compreender como minha existência nesse ambiente se construía. No início, quando eu comecei a me entender enquanto mulher bissexual, me sentia completamente perdida. Eu buscava falar com outras pessoas LGBTQIA+, e elas aparentavam entender sua sexualidade completamente e lidavam de uma forma muito natural. Isso fazia com que me sentisse, de certa forma, infantilizado. Nesse sentido, minha relação com o meio universitário mudou nos primeiros meses da graduação, porque eu comecei a direcionar uma parte do meu tempo a entender essas questões pelas quais eu estava passando. De novo, o ambiente universitário auxiliando aí no entendimento da sua sexualidade, da sua posição no ambiente, né? Eu não diria que me descobri gay na faculdade, afinal eu já sabia por dentro que era gay, mas sim me permiti viver como eu era de verdade nela, principalmente porque a universidade está ligada com os primeiros momentos da vida adulta, quando temos independência e liberdade para os nossos atos. A preocupação com a segurança minha e de outros LGBTQIA+, entretanto, é contínua. Afinal, nem todos os espaços são abertos e inclusivos. É muito gratificante ver quando as organizações de festas promovem tendas de apoio, combatem e repudiam completamente os casos de LGBTQIA+, fobia. Então, aqui a gente já começa a perceber a necessidade de iniciativas que permitam a propagação de conhecimento para que a comunidade seja mais respeitada, para que a comunidade consiga ter os seus direitos e ser protegida. A primeira vez que eu fiquei com um menino foi durante uma festa universitária. Até então eu nunca tinha tido esse tipo de experiência. Para mim, o marcante, além do fato em si, foi que meus amigos aceitaram facilmente quem eu era e não me julgaram. Eu me senti muito privilegiado por isso. No meu ciclo de amizades, apenas 1 ou 2 não quiseram manter a amizade, mas foi por outros motivos que não a minha sexualidade. Eu entrei na faculdade em 2015, tendo a certeza de que eu era heterossexual, mas descobri que eu me reprimia por preconceitos impostos pela sociedade. 4 anos depois, eu sou outra pessoa e feliz com quem eu sou. E aí, para a gente terminar essa parte, outra instituição, a College Choice, este ano mesmo, elencou as 50 melhores universidades para a população LGBTQIA+. Esse levantamento foi feito com universidades estadunidenses, né? E dentre as perguntas que eles fizeram para os estudantes para poder construir esse ranking eram: minha identidade de gênero será respeitada? Me aceitarão no ambiente universitário? Então, o ranking, em primeiro lugar, ficou a Universidade da Pensilvânia, em segundo, a Universidade do Estado de Ohio, e em terceiro, a Universidade de Los Angeles, na Califórnia. Universidades super conceituadas, né, que a gente conhece, extremamente famosas e que trabalham para permitir que a população LGBTQIA+, tenha o seu espaço e seja respeitada. Por isso, o nosso núcleo tem o objetivo de tornar o ambiente universitário mais inclusivo,
para permitir que toda a população estudantil LGBTQIA+, se sinta respeitada e livre para expor suas ideias, compartilhar suas experiências e contribuir para o desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal de cada um. E para a gente cumprir esse objetivo, nós pretendemos, então, por meio de atividades e projetos, essas atividades que englobam ensino, pesquisa e extensão, favorecer a disseminação de conhecimento acerca da comunidade LGBTQIA+, para que a gente possa, então, construir um ambiente singular onde todos possam se respeitar. Para a gente conseguir, então, concluir com esses objetivos, vai ser super importante que o núcleo tenha uma representação discente e docente. Né? Então, agora, a nossa próxima etapa é justamente informar a todos como que as equipes serão constituídas. E é importante a gente lembrar que todos os campos da Universidade de São Judas precisam ser representados. Então, nós vamos ter aí estudantes de todos os campos trazendo suas ideias, auxiliando na construção do núcleo. Dentre as atividades que o núcleo vai propor, nós vamos ter reuniões mensais para discutir os temas mais diversos, principalmente os temas que serão trazidos por esses estudantes e temas que a coordenação também considera importantes sempre para disseminar o conhecimento. Atividades científicas, porque o núcleo também é um núcleo que pretende fazer ciência, já que nós percebemos que a população LGBTQIA+, ainda carece de muitos estudos para que a gente consiga mostrar a realidade dessa comunidade, para que a gente consiga lutar por direitos e inclusão. Feiras, congressos e mesas redondas para que a gente possa divulgar esses trabalhos que serão concluídos e executados pelo núcleo, tanto pelo corpo docente quanto pelo corpo discente, e atividades com a comunidade, obviamente, porque além da gente disseminar esse conhecimento dentro do ambiente da universidade, a gente precisa transpassar esse conhecimento para a comunidade, para que ele possa realmente valer. Eu queria agradecer a todos pela oportunidade, em particular ao Congresso Intergeracional, toda a equipe de coordenação, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência do Envelhecimento, à Universidade de São Judas Tadeu, é claro, que permite aí esta iniciativa tão bacana, e a professora Sandra e a professora Priscila, que estão comigo e com toda a comunidade nessa empreitada, mostrando que a gente consegue construir um time bem forte. E eu queria deixar aqui o nosso Instagram, o Instagram do Núcleo, @coloricioSJT. A gente vai divulgar sempre ali como que as inscrições para participação do Núcleo vão acontecer, então sempre tentando colocar informações boas e disseminar conhecimento. Então, se vocês puderem, nos sigam também nas redes sociais. Wagner, obrigada. Pessoal, a professora Priscila já está com a gente, né, Pri? Desculpem o atraso. Eu me atraso no virtual. Vamos então, Baron, com você, e aí depois a gente abre, né, Priscila, para fazer aí uma conversa com todos. Eu queria me apresentar. A gente tem um pequeno vídeo aí, eu não sei como é que qual é a dinâmica do vídeo, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Luiz Baron, eu sou um homem de 60 anos, um homem gay, sou vice-presidente da Associação Eternamente Sou, que desenvolve um trabalho que nós vamos ver no vídeo o que é, mas depois eu vou destrinchar um pouco. E eu tenho muita alegria de estar aqui conversando com vocês, que essas super parceiras são a Sandra, queridíssima Priscila, Montiel, que eu acho que não está por aqui. Enfim, a nossa parceria com as universidades de São Judas é algo muito frutífero. Eu creio que para ambos os lados, né, a gente consegue bater uma bola muito boa. Eu fiquei muito honrado com esse convite e já digo de antemão que aceitei na hora, claro, porque eu sempre digo que onde me chamarem para falar, eu vou. E acho fundamental. Quando a Universidade de São Judas propõe um núcleo de estudos e de cultura LGBTQIA+, eu acho que isso valoriza imensamente o universo acadêmico desse local. Isso valoriza ter um núcleo LGBTQIA+, é trabalhar de forma profunda o que a gente chama de diversidade, né? Quando uma universidade toma a iniciativa, eu tenho certeza que essas pessoas LGBTQIA+,
e as outras que estão junto delas, quando elas ficarem velhas, a velhice dela provavelmente vai ser muito diferente da minha. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo questões que estão sendo colocadas agora, nessa apresentação que o Wagner fez, que remontam à minha universidade, remontam ao tempo que eu era universitário. Então, a gente teve questões, nós evoluímos em termos de políticas públicas e tal, mais ou menos. Nós evoluímos como ser humano, na lida com a diversidade, bem pouco, mas estamos trabalhando para isso. Né? A Universidade, a Eternamente Sou é uma associação que vocês vão conhecer um pouco melhor, que trabalha com o que nós chamamos de velhices LGBTQIA+. Né? Nós não vamos tão fundo assim na sigla, porque a gente não tem braço para abarcá-la toda, mas LGBT, com certeza. Tá? O que significa isso? As pessoas falam, mas velho não é igual para todo mundo? Não. Velho não é igual para todo mundo. Certo? Eu gostaria, a pergunta que eu sempre faço é assim, quantas pessoas aqui conhecem uma pessoa LGBTQIA+? Sei lá. Das 39, provavelmente 70%, 80%. Quantas pessoas dessa sala conhecem um velho gay? Provavelmente esse número vai cair para 5%. Né? Isso só demonstra como ser velho e LGBTQIA+, é invisível dentro até das comunidades acadêmicas. Certo? Então, o que é Eternamente Sou trabalho? Eternamente Sou trabalho para o cuidado psicossocial dessas velhices, para que essas pessoas aceitem o seu tempo, elas se sintam bem satisfeitas com elas mesmas, que elas se sintam seres produtivos, porque também quando se fala em velhice não se fala em futuro, só se fala em presente e passado, né? Que é uma coisa que eu pessoalmente condeno veementemente. As pessoas têm futuro, sim, não importa se ela tenha 50, 60, 70 ou 90 anos. Né? E elas têm o direito de ter a velhice que elas escolherem. Então, hoje em dia, tem muito a questão da velhice ativa, tal, e eu acho isso chega até a ser um problema para mim. Porque a pessoa tem direito de ser velho, ativo, passivo, versátil, enfim, todas as possibilidades da velhice. É uma escolha ser quem eu sou. Né? Eu não escolho ser gay, isso é uma orientação, mas eu escolho como viver a minha homossexualidade na idade que eu tenho. É isso que a Eternamente Sou trabalha. Enfim, fora isso, a Eternamente Sou tem vários, é evidente que temos vários projetos. Nesse momento de pandemia, nós já temos quase 2.000 horas de lives, que são feitas diariamente, 2 por dia, para atender assuntos sobre culinária, psicologia, ensino de idioma. A gente faz isso de segunda a sexta, todos os dias. São mais de 2.000 participações, 2.000 participações, são mais de 360 horas de lives. Né? Isso tem sido um trabalho muito importante, porque as velhices são muito solitárias. Né? Aí a gente entra no que difere o seu avô, que é um senhorzinho, de mim. Né? E não tem nenhum coitadismo nisso, não. Isso é um fato. As pessoas LGBT idosas, nesse momento, elas normalmente abandonaram seus núcleos familiares, normalmente elas abandonaram várias relações familiares da infância e da juventude para poder viver sua orientação com plenitude. Quando elas chegam à velhice, no momento de serem cuidadas, raramente podem voltar para os seus núcleos familiares. E quando podem, o pedido é que elas deixem a sua orientação de lado. Esse pedido muitas vezes não é explícito, mas pode ser implícito. Né? Então, quantos relatos a gente recebe de pessoas que deixaram de poder seguir sua orientação, até sua identidade? Quantas pessoas LGBTs, quantas pessoas, mulheres trans, que vão para uma instituição de longa permanência e são obrigadas a usar cueca, calça comprida e camisa social? Isso é uma agressão inominável. Mas, enfim, a gente não está aqui para tratar desse assunto especificamente. A gente está aqui para falar da intergeracionalidade, né? Que eu, pessoalmente, acho fundamental. Eu amo a geração mais jovem. O pessoal da minha geração, por exemplo, costuma falar que não gosta da Pablo Vittar. Ela grita muito, fala, olha, eu amo a Pablo Vittar, eu acho ela um espetáculo,
ela é um marco, para mim, civilizatório, tá certo? A Pablo Vittar é muito mais do que só essa menina fantástica que aparece nos lugares, ela é um símbolo, né? Enfim, e aí tem as juventudes. Então, o que eu sinto que é uma grande diferença no momento das questões LGBTQIA+, de hoje e de quando eu tinha 20 anos? É a representatividade, certo? É você estar exposto, você servir para os seus pares jovens, ter uma referência, são as referências que essas pessoas têm hoje, né? Basta, quando eu falo de referências, vai até daquela mais boba, um canal de Instagram, um vídeo, enfim, hoje em dia, um jovem de 14, 15 anos que se descobre, começa a tentar se entender, ele tem aonde pesquisar isso. Eu não estou falando de jovem de classe média, média alta, não, eu estou falando de todos. Mas quando a gente volta para a velhice, o que eu percebi? Eu percebi que não haviam referências positivas nenhuma para as pessoas velhas. O que é ser um velho gay? Eu posso falar como gay porque é o que eu sou. Né? O coitadinho abandonado, jogado para a solidão, que vai sofrer, tal. Vocês acham que eu tenho cara de coitadinho jogado para a solidão? Não, né, gente? Desculpa, mas enfim. Então, eu acho que faltam referências. Quando eu percebi que faltavam referências, eu criei um canal na internet, no Instagram e no Facebook. Facebook eu não gosto muito, que chama Tô Passado. Por quê? Porque eu queria que essas pessoas entendessem que tem outras pessoas iguais a ela, mas que estão preocupadas com a sexualidade, com o seu tesão, com o seu desejo, com o dia a dia, com o futuro, com empreender. Né? Então, a intergeracionalidade, para mim, motivou a minha forma de empreender. Eu aprendi fazendo isso com as pessoas LGBTQIA+, mais jovens. Né? Então, eu não posso abandonar esse conhecimento, fazer de conta, porque eles não me querem, eu também não quero eles. Calma, vamos conversar. Né? Agora, existe sim uma invisibilidade, quem trabalha com velhice sabe que a velhice por si só, ela é heteronormativa. A velhice tem padrões de tratamento de médicos científicos, marcadores de velhice são todos médicos científicos, alguns sociais, evidentemente, né? E normalmente quando se fala em velhice, em bem-estar, em saúde, se fala para velhos de classe média, média alta. Gente pobre tem sempre uma questão muito excludente nisso tudo. Né? Então, como você junta tudo isso? Como as pessoas que já passaram pelas demandas das questões LGBTQIA+, que continuam com essas demandas, mas são velhas agora. Né? Então, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo dentro das faculdades de São Judas, da Universidade de São Judas, é um trabalho importantíssimo, fundamental. Quando você fomenta a diversidade e a cultura da diversidade, porque diversidade não é colocar só um banheiro neutro, não é fincar uma bandeira na porta da universidade, da bandeira do flag. Diversidade é uma cultura do dia a dia, é uma cultura de tolerância. Eu escrevi um texto há pouco tempo atrás sobre preconceito e tolerância. Né? Eu tratei como se fossem antagônicas, questões antagônicas. E realmente a tolerância ela é construída. A tolerância vem do entendimento, da cultura, do saber. O preconceito vem da ignorância absoluta sobre um determinado assunto. Né? Quando a palavra preconceito ela é complexa, porque é algo que nos permeia a todos. Qual de nós que não tem algum tipo de preconceito? Se você falar que não tem nenhum, me desculpa, mas eu não vou acreditar. E preconceito não é essa coisa pejorativa que todo mundo... você é preconceituoso. Eu sou preconceituoso. Mas o que eu trabalho é meu grau de tolerância, através do conhecimento, da formação de uma identidade e da cultura do que eu falo e do que eu faço. Então, existe preconceito com as velhices? Claro que existe. Existe preconceito com pessoas velhas, LGBTQIA+? Existe muito, dentro da própria comunidade. Mas somos humanos. Então, essa cultura da diversidade, dentro do ambiente acadêmico, é um formador de uma sociedade melhor. Muito melhor do que a minha. Né? Então, quando a gente fala em intergeracionalidade, eu sou
fã da intergeracionalidade. Eu adoro. Inclusive, já tive namorados bem mais jovens do que eu, bem mais velhos, enfim. Eu diria que eu sou uma pessoa naturalmente intergeracional. Então, eu acho isso, entendeu? Quando vocês me chamaram para esse papo, eu nunca escrevo o que eu vou falar, porque eu quero ouvir o que tem, eu quero a naturalidade daquele instante, né? E a minha fala nesse momento por exemplo, no texto que o Wagner leu, em algumas falas, tinha uma pessoa que citava alívio. A palavra alívio, ela pressupõe muita dor, né? Então, eu só gostaria que as pessoas entendessem que a questão LGBTQIA+, ela passa, sim, por muita dor, desde que eu me entendo por gente até as gerações atuais. O que nos cabe é diminuir esse grau de dor através da cultura e do entendimento de que o outro é diferente da gente. Certo? E que aquela diferença não tangencia, aliás, não nos separa. E que, como pessoas, temos tangências imensas, apesar de sermos muito diferentes. Né? Então, eu não sei se eu enfim, eu tenho um problema que quando me chamam para falar, eu falo. Então, eu não sei se alguém quer passar o vídeo. Eu selecionei um vídeo da Eternamente Sou, que é um vídeo que está voltado para a benfeitoria da Eternamente Sou. Mas ele é um vídeo muito emocional, muito bem feito. E também, se vocês quiserem colaborar, a gente agradece, né, gente? Porque sabe como é. A Eternamente Sou é feita só por pessoas voluntárias, tá? A Tuane vai começar a compartilhar o vídeo, Barão. Quem que tem direito a ver isso? A Eternamente Sou é um espaço de acolhimento e visibilidade para idosos LGBTs aqui na cidade de São Paulo. E o nosso objetivo enquanto ONG é promover a autonomia, a autossuficiência e a autoestima dessa população. Nós atendemos pessoas a partir de 50 anos dentro da ONG. É um desafio muito grande envelhecer aqui no Brasil, envelhecer como um todo e envelhecer enquanto pessoas LGBTs é um desafio ainda maior. Ela não guardou um dinheiro, porque não teve também como guardar. A família nunca aceitou. Então, ela é perdida. E aí, quando chegou numa idade que ninguém também quer. O Eternamente Sou chegou a alcançar cerca de 300 a 400 idosos por meio do nosso time de voluntários, que hoje chega a ser 27 voluntários. Quando a gente se junta, né, quando a gente enxerga no outro, ou começa a ter uma empatia, uma relação de diálogo com o outro, do qual você começa a ver que você não vive num universo tão distante quanto você imaginaria, você começa a se identificar e eu acho que isso é legal. Um dos objetivos da Eternamente Sou é ter um local de referência para esses idosos LGBTs, por isso estamos lançando essa campanha e contamos muito com a participação de todos. Mas o que a gente faz exatamente? A Eternamente Sou, ela tem atuado em duas frentes principais. A primeira delas é o acolhimento, ou seja, o estar diretamente com os idosos. Desenvolvemos atividades de expressões corporais, atendimento psicológico, acompanhamento e orientação jurídica e também as nossas visitas domiciliares, ou seja, os idosos que não conseguem, não têm autonomia de chegar até nós. A nossa segunda atuação é o que nós chamamos de educacional, desenvolver cursos, palestras e oficinas e procurar capacitar profissionais que atuam direto ou indiretamente com pessoas idosas, como médicos, gerontólogos, assistentes sociais, psicólogos. Você fica mais careca, o seu cabelo fica mais branco, a
tua pele, ela começa a ganhar um outro tipo de textura. Talvez o que as pessoas não sabem é que eu sou a mesma pessoa. Sou o mesmo, o moleque. E o moleque está aqui. E é super importante que cada um possa colaborar para que a gente tenha um espaço, uma casa de acolhimento, já que a gente não encontra espaço na sociedade para ser acolhido da maneira mais adequada. Fala para todo mundo que eu quero que a minha velhice total vai ser naqueles tomar que eles consigam fazer um prédio, um hostel, alguma coisa para mais velhinho ficar lá trocando ideia, jogando baralho, entendeu? A gente optou pelo financiamento coletivo recorrente. Você escolhe um valor dentro do que está listado aqui na lateral. Esse valor ele vai estar entrando na conta da Eternamente mensalmente no período de 12 meses. Não é assistencialismo, veja bem, tá? É promoção humana, é completamente diferente, tá? É trazer a pessoa de onde está por uma condição melhor. Eu escolhi não ser o tiozinho nem o avôzinho fofinho de ninguém. Agora, por outro lado, a vida me ensinou que eu também não sou nada fodão. O contato com a minha velhice trouxe uma realidade, um senso de realidade para mim, que é um absurdo. Eles ensinam a gente a conviver com um com os outros, escutando a história de um de outro, né? Tudo que a gente faz na Eternamente Soul é gratuito, tanto para os idosos LGBTs quanto os profissionais que a gente capacita. Esse é mais um motivo para você estar contribuindo com a Eternamente Soul e a gente continuar levando esse trabalho de forma gratuita. Vem fazer parte dessa construção. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um vídeo que nós fizemos para a benfeitoria, né? Que a Eternamente Soul é uma entidade totalmente voluntária, desde o presidente até todos os voluntários trabalham sem cobrar nada, obviamente, e não paga ninguém, a não ser as pessoas que têm oficinas, enfim, alguns profissionais que sim, são envolvidos, né? O Rogério Pedro, que vocês viram o velhinho bravo que fala, não vou ser tiozinho, sou eu, viu, gente? O Rogério Pedro, que é o presidente da ONG, aquele jovem de barba que estava falando, ele tem 30 anos. Ele teve esse insight pensando aonde estavam essas pessoas, quem eram essas pessoas, como será a velhice dele. E ele resolveu ir à luta e fundou a Eternamente Soul, que hoje vai para o seu 3º ano aqui. É uma ONG jovem, mas que trata de pessoas velhas. E é um trabalho difícil. Não é difícil porque a lida é difícil. É difícil porque é complicado até de acessá-las. Como nós vamos chegar nessas pessoas, o que elas precisam efetivamente, né? A Eternamente Soul hoje tem um núcleo no Rio de Janeiro, em Santa Catarina. A gente vai crescendo com muito cuidado para que não percamos o foco do nosso trabalho. Nós não somos uma associação assistencial, mas no momento de pandemia precisamos sim ser assistencialistas e fomos, não tem, sabe, o que a demanda propõe, nós vamos fazer, tá? Hoje nós já passaram pela Eternamente Soul mais de 600 pessoas LGBT, 50 mais, nós trabalhamos com esse público 50 mais, e é um trabalho que me honra muito. Eu cheguei na Eternamente Soul pelas minhas crenças e pelo meu trabalho, foi o que eu estudei, foi o que eu tentei aprender, e nós nos juntamos, foi um casamento fantástico, né? A gente está crescendo muito como associação, a relevância da Eternamente Soul tem sido bastante reconhecida, nós já fizemos 3 seminários de velhices LGBT, esses seminários são focados, eles são feitos para todos, mas o pessoal que trabalha de forma acadêmica, na saúde pública, enfim, na saúde em geral, tem ido fortemente a esses seminários, tem tido uma presença
forte, aliás, é a maioria, são profissionais que vão a esses seminários. Esse ano, infelizmente, não pudemos fazer por motivos óbvios, né? Nós trabalhamos com velho e nós estamos no meio da pandemia, ou seja, não rolou, né? Mas o ano que vem teremos aí. A gente está com um projeto junto aqui da Universidade de São Judas, que é um projeto que eu pessoalmente amo profundamente, que é um livro sobre narrativas LGBTQI, na realidade é LGBT 50+. Né? Por quê? Deixar com que as pessoas, deixar é uma palavra péssima, abrir espaço para a voz dessas pessoas, para que elas contem não só a trajetória de vida dela, mas como a vida presente, futura, tem um poder muito grande. Né? Porque eu sempre bato na seguinte forma, a pessoa velha, ela não é só história, ela é um elemento vivo, ela está em andamento, é um ser em construção, até morrer. Outro dia eu estava numa discussão com a doutora Edith Modesto sobre o que é libido. Né? Porque quando eu tô com a minha libido baixa. Meu amigo, a libido, para mim, é o punch existencial, que ele só acaba quando você morre. Eles podem estar melhor, pode estar pior, mas ele está lá. Então, é pensando nisso, na libido, que faz as nossas vidas serem mais brilhantes, às vezes menos brilhantes, é que eu acredito que sem tesão não rola. E não é só aquele careta, aquele, eu gosto, estou desejando. Não, eu desejo a vida. Eu desejo as possibilidades infinitas que ela tem. E isso só acaba quando a gente morre, pelo menos para mim. Tá? Então, acho que, eu não sei como é que foi para vocês, para mim é uma alegria. Queria agradecer, Wagner, é o seguinte, seu trabalho é infinitamente relevante. Priscila, Sandra, vocês são as queridas, são pessoas que eu admiro, são colegas de trabalho nesse projeto maravilhoso, e a gente vai fazer ainda muita coisa com a Universidade de São Judas. Vocês são muito receptivos, e acho realmente que vocês estão totalmente preparados para essa cultura de diversidade. Para mim, vocês já estão dentro dela. Tá certo? Então, eu queria mandar um beijo para todas, todos e todos. E qualquer coisa, procure a gente. Acompanhe a gente lá no Tô Passado também, que é um canalzinho bem simpático, tá certo? Fazer aqui o meu merchan. Tem que fazer. Ô, gente. Barão, gratidão. Acho, né, Pri, que a gente pode abrir, né? Temos 10 minutinhos, acho que a gente pode abrir. Eu queria, não sei se o Barão estava falando, né? Mas eu gostaria de compartilhar aqui um depoimento da Amanda, né? Que eu acho que tocou a todos que estavam acompanhando o chat, né, Pri? É da Amanda Caldeira. Eu, mulher cis, hétero, fico extremamente emocionada com falas assim, porque eu vejo a questão LGBTQIA+, como uma naturalidade que deveria ser cotidiana. Eu não tive que me assumir hétero para minha família, então não quero que minha irmã tenha que passar por esse constrangimento, porque meu tio passou e até hoje é isolado da família junto ao marido dele. Que a gente consiga ver em vida uma sociedade onde esse tipo de situação seja passada. Eu acho que iniciativas, né, ações, né, como vocês puderam acompanhar no vídeo, nós, né, Priscila, que somos eternamente gratas, né, por estar junto aí da Eternamente Sou, a gente, toda vez, né, que estamos com eles, a gente aprende, a gente se sente, né, um feto perto do que eles são, do que a gente tem que aprender, mas a gente entende que o espaço universitário, ele tem que ser um espaço de discussão, ele tem que ser um espaço de discussão social, de discussão política, sim. A gente tem que vencer a intransigência, o preconceito, né? Amor não tem sexo, não tem cor, não tem nada disso, né? Eu acho que todos merecem isso. E nós, como instituição de ensino, no ambiente universitário, a gente tem que abrir para essa discussão.
Vocês falaram algo muito importante, aí eu vou passar a palavra à Priscila, senão eu também me empolgo muito. Não é só colocar um banheiro, não é isso. A gente quer, né, Wagner, com o Colorícer, realmente tirar as pessoas da zona de conforto. A gente só vai mudar se a gente tirar as pessoas da zona de conforto. E aí, Barão, você me fez lembrar, né? Eu sou muito curiosa e eu amo psicanálise, né? Eu não vou me atrever a falar muita coisa, porque tem vários psicólogos aqui para não dar nenhum vexame. Mas eu comecei a ler, estudar um pouco, né, de Freud, e ele fala muito dessa pulsão, né? Essa pulsão de vida, né? O que é a libido? E você fez uma definição extremamente bonita e sensível, é libido de vida, né? As pessoas enxergam a libido como algo sujo, e não é, que a gente possa, cada um aí, na sua essência, no seu espaço, viver essa libido até o último dia. Pri, a bola é sua, senão sua amiga não fica quieta. Bom, gente, a fala do Wagner e do Luiz, né, elas são extremamente emocionantes mesmo, porque elas são cheias de verdade, e isso emociona, quanta verdade, né, tem na fala deles. É muito bacana a gente estar aqui hoje no Intergeracional, podendo discutir esse assunto, né, então quando a gente pensa em jovem, adulto, idoso, todos discutindo um assunto extremamente importante. E a gente vê como a gente está em construção, como o Barão disse, o tempo todo. A gente está em construção. E a gente tem que enxergar os nossos preconceitos, de novo, como o Barão disse, todo mundo tem um preconceito, um julgamento, e não só com essa questão da homossexualidade, ou de transexual, não, a gente sempre tem um preconceito ali guardado em algum lugar, né, no escuro da nossa alma. Então, a gente olhar para esse preconceito e entender por que que a gente tem esse preconceito, é porque eu não conheço? É porque eu não sei nada sobre o outro? Então vai lá, aprende, conversa, lê, vai perto, né? E aí tudo que a gente se aproxima, a gente começa a tolerar, porque a gente vê que é só mais uma pessoa, com defeitos, com qualidades, mas é só mais uma pessoa. Então que a gente tenha a oportunidade aí de se transformar sempre, né, independente da nossa idade, que a gente esteja sempre nesse processo de transformação. Só tenho que agradecer o Wagner e o Barão mesmo, tem umas falas bonitas aqui no chat, a Mônica falando aqui que viver no isolamento familiar, infelizmente faz parte da história dela, como mulher lésbica, cis, com 56 anos, e tantas outras histórias que ela conhece, e é isso que a gente tem que tentar mudar, né, Mônica? E eu acho que esse tipo de conversa é uma gotinha num oceano aí para promover essas mudanças. Pri, eu lembrei de uma coisa. Nós todos, o Maurício colocou, né, que por um lado é muito triste, né, termos que lutar por espaços como este, né, para que o respeito à escolha individual aconteça, porque isso deveria ser natural. Aí eu queria dizer que a gente tem que usar esse espaço. Eu uso o espaço que eu tenho aqui, eu uso o espaço nas minhas redes sociais, eu vou usar sempre. O Brasil é o país que mais tem crimes contra essa população. A expectativa de uma mulher trans é menos de 40 anos. Até 2017, final de 2017, nós tínhamos no Ministério da Saúde computados informações acerca da violência dessa comunidade. Desde o início, final de 2018, início de 2019, nenhum desses dados foram atualizados. Então, enquanto nós, quanto universidades, enquanto o estrito senso acreditar, a gente vai fazer da nossa voz, da minha, da Priscila,
do Colorícer, do Eternamente Sou, um caminho para divulgar. É inadmissível que a gente viva em um país diverso, cuja população se formou da miscigenação de diferentes culturas. A gente vê, vocês devem ter visto essa semana, olha, eu recebi de tanto lugar que eu nem sei a origem do vídeo, né, de agressão aí homofóbica, mas acredito que todos vocês tenham visto. Eu faço isso não só pela Eternamente Sou, eu faço isso pelo que eu acredito, pelos meus filhos, pelos meus netos, pela sociedade que eu quero. Então, a gente tem que gritar, gente, de verdade. O chat aqui, o pessoal está gostando muito, está todo mundo bastante satisfeito aí com as falas. E aí a Tem uma pergunta, né? Como os senhores veem a questão do viés implícito? Como pessoas podem melhorar e sempre respeitar para que não criem situações chatas a partir de alguns preconceitos que estão enraizados na cultura? Que pergunta, né? Gostei. Você sabe que eu estava comentando essas questões, é engraçado porque eu moro com meu namorado, né, o Daniel, e a gente estava, que também é professor, e a gente estava essa semana conversando e falando sobre isso, que a cada dia a gente vai se construindo e nós vamos observando os preconceitos que nós tínhamos e de que maneira a gente pode melhorar. E se eu pudesse responder, posso responder a sua pergunta, né, Vivian? Na realidade, eu falaria que estudando. Eu acho que estudar, se informar, né, é a melhor maneira para que a gente consiga respeitar o espaço do outro e não criar estas situações. Então, a partir do momento em que eu estudo, em que eu me informo, em que eu me policio, em que eu busco informações concretas de fontes verdadeiras, eu consigo, então, tentar, de uma melhor maneira, não me colocar nessas situações. E uma coisa muito importante, porque eu acho que não basta só a gente não criar esse ambiente, mas a gente pode permitir que as pessoas não criem também. Por que eu não posso, de repente, falar para o meu colega, peraí, esse tipo de informação que você trouxe não é verdadeira, ou esse tipo de situação em que você está colocando o outro não é uma situação legal. Então, é aquela história, né? Não basta eu, claro, já é muito, quando eu não crio as situações, mas eu também preciso colaborar para que o ambiente não permita que essas situações sejam criadas. Se eu me calo frente a essas situações, eu acabo me tornando conivente. E eu acho legal quando vocês trazem isso, né? A Amanda colocou como mulher cis e hétero. Eu acho importante, porque você não precisa ser um membro da comunidade LGBTQIA+, para que você lute pela causa. Você pode ser uma pessoa hétero, né? Você não precisa ser preto para você lutar pela causa antirracista. Você pode ser branco e, ao mesmo tempo, lutar pela causa antirracista. Então, não basta não ser racista, não basta não ser preconceituoso, a gente tem que ser antipreconceituoso. Isso é que é o mais importante. E rever os seus conceitos, porque hoje eu posso ser diferente de amanhã, e eu tenho que ser diferente, né? De ontem, desculpa, hoje eu sou diferente de ontem, eu tenho que ser diferente de ontem, e eu tenho que aprender para que amanhã eu possa ser diferente e ser melhor. Então, estudar, se informar, se policiar, e policiar os outros ao seu redor, ensinar os outros ao seu redor, também vai fazer com que a gente evite mais que essas situações elas aconteçam. Eu posso falar alguma coisa, Sandra? Com certeza, Barão. É o seguinte, gente, a gente está aqui no meio acadêmico, né? E eu quero dizer que, para mim, pessoalmente, como homem ateu e que ama a ciência, acho que a função da universidade ela é fundamental, né? Sem a pesquisa científica, sem a formação de profissionais, sem o trabalho acadêmico sobre os diversos assuntos da sociedade, a gente não evolui.
por exemplo, não existem pesquisas acadêmicas, ou seja lá de qual origem, sobre as velhices LGBT. A gente não tem mensurado o número dessas pessoas, quais são as demandas dessas pessoas, quais são... Então, quando alguém fala para mim sobre porque você está tornando muito acadêmico, eu falo, não, meu amigo, é o único jeito de se entender e se construir políticas adequadas, políticas públicas, políticas de saúde, através da pesquisa e da questão científica mesmo, tá? Então, a Eternamente Soul, assim como eu, a gente contribui com os nossos saberes, que são muito mais empíricos do que científicos, mas eu devo confessar para vocês que eu já estudei bastante. Em termos de papers, matérias e tudo voltado para a população LGBT idosa, eu acho ainda tudo muito a desejar, deixa tudo muito a desejar. Acho fraco, e normalmente os parâmetros são sempre os parâmetros médicos científicos. Então, vocês, pessoas da academia, criem trabalhos, estudem. O único jeito de quebrar com essa cascata de preconceitos, de questões, como evitar eu não lembro exatamente qual foi o termo, mas como evitar uma situação desconfortável, né? Ela pode ser desconfortável para quem não vive dentro desse universo, para quem vive ela no mínimo desastrosa. Então, eu acho que, volto a falar para vocês são cientistas, são acadêmicos, são pessoas que estão muito bem intencionadas, e que o estudo sobre esses assuntos é fundamental. Senão, não há como ter pesquisa, não há como ter políticas públicas, não há como ter um desenvolvimento como sociedade. É só isso que eu gostaria de falar. Posso só falar uma outra coisinha, bem rapidinho? Eu acho que... Desculpa. Mas pegando o gancho do Luiz, aliás, eu estou aprendendo pra caramba com você. E aquele vídeo lá, se não era a sua intenção fazer a gente ficar emocionado, saiba que não aconteceu, que a gente ficou muito emocionado. Eu estou aqui segurando as Era minhas minha lágrimas. intenção, sim, viu? Até agora. Eu estou aqui segurando as minhas lágrimas até agora. E eu acho que aí, pegando o gancho, vem a importância do colorice, porque o colorice, quando a gente estava pensando em construir, não era simplesmente para que a gente criar uma roda de discussão, né? Aliás, que também vai ser assim, a gente também acha importante, mas para isso, para produzir trabalho científico que ilustre as dificuldades, a evolução da comunidade LGBTQIA+. E a gente percebe que isso carece. Se você fizer qualquer busca nos sites de artigos científicos, você vai ver a quantidade mínima de artigos que cuidam da saúde da população LGBTQIA+, que tratam da causa do envelhecimento, que tratam da causa da juventude, que analisa esses dados. Então, por isso que a gente vem para montar esse núcleo. Para além da gente permitir esse ambiente de discussão, a gente também criar esses trabalhos científicos. Pronto, era só isso, gente. Sandra, só vou ilustrar rapidinho aqui. Eu fiz um post esses dias que falava exatamente sobre a saúde, a questão da saúde das pessoas LGBT. Né? Em geral, essas pessoas, 40% a 50% dessas pessoas na sua juventude, isso é um dado estatístico americano. É o que temos. Quando alguém fala, mas isso é nos Estados Unidos, eu falo, meu amigo, é o que temos. Então, vamos considerar humanos e vamos trazer isso um pouco para a nossa realidade. 40% a 50% da população adolescente, jovem, LGBTQIA+, já pensou em suicídio. Certo? 20% dessa população é mais suscetível ao uso de drogas e tem questões de saúde mental. Na velhice nem vou falar, né, gente? Porque não tem dado estatístico, eu estaria chutando, mas vocês imaginam isso, né? Só tomar os saberes de vocês e transpor para aquela população, né? Então é isso, gente. Bom, acho que, Pri, ficaríamos aqui horas, né? Vocês, com certeza, vamos criar muitos espaços, né, Pri, para isso. Com certeza, só agradecer, então, né, todo mundo que esteve aqui conosco, que repensou, que entrou nessa oficina de um jeito, está saindo aí com várias questões para repensar. Acho que é muito importante, então, pessoal, convidar de novo o pessoal para conhecer Eternamente Soul. O Barão colocou no chat aí o link para o vídeo, então vão lá, conheçam Eternamente Soul, o trabalho que eles fazem.
A Colorir-se vai começar a publicar mais coisas, então sigam a gente também no Instagram, para a gente promover sempre esse tipo de debate, esse tipo de conversa. Agradecer muito, Wagner e o Barão. É sempre uma oportunidade única estar com vocês, uma oportunidade de aprendizado. Muito, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Sigam o Colorice no Instagram. Nós, assim, 3 grandes amigos que acreditam que o conhecimento e a diversidade fazem parte da vida, né? Escolhemos, né, Priscila e Wagner, né, que é esperar o intergeracional para startar nossas ações e começar, e como o Wagner colocou, agregar, né, estudantes, porque a gente quer todo mundo junto e misturado, tá? Toda forma de amor sempre vale a pena. Sigam aí a Eternamente Sou, fazem um trabalho incrível. Eu tenho a honra de ajudar a benfeitoria com muito, muito, muito orgulho, tá? A gente precisa entender que se a vida às vezes é difícil para a gente, para essas pessoas que, na verdade, durante muito tempo e que ainda estão invisíveis, é muito mais difícil, tá? A ciência, ela é inegável, e a gente quer levar um pouco do conhecimento, né, justamente para que a gente tente aí, como o Barão falou, contribuir, né? Se a gente ficar velhinho e não ver, pelo menos, né, que a gente tenha contribuído aí de alguma maneira. Muito obrigada, viu, gente? Tchau! Eu esqueci de agradecer a Tuane e a Camila, que estavam dando suporte. Tudo bem, vocês estão aí, né, meninas? Estou agradecendo. Obrigado, meninas. Tudo bem. Tchau. Beijo. Obrigada, gente. Muito obrigado, gente. Um beijo para vocês todos. Imagina. Beijo. Tchau, Ivaldo. Maurício, querido. Falou, professor Wagner.